Sabe, a relação entre a nossa fé e o álcool pode ser um terreno bem complicado, cheio de mal-entendidos. É proibido? É liberado? Nessa análise, a gente vai direto ao ponto para entender qual é a perspectiva da Igreja Católica sobre o vinho, o vício e a virtude. Bom, vamos mergulhar nisso. A grande questão que muita gente se faz é justamente esta. Afinal, o álcool é um amigo ou um inimigo da alma? A resposta, segundo o ensinamento católico, não é um simples sim ou não. Na verdade, ela revela uma distinção moral que é muito, mas muito importante. Para a gente conseguir responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender a diferença fundamental que a Igreja faz entre o uso e o abuso. É exatamente aqui que a coisa toda começa a fazer sentido. E aqui, olha, está a chave de tudo. A Igreja ensina de uma forma muito clara. O uso moderado de álcool é lícito, ou seja, é permitido. O problema não está na substância, mas na ação. Agora, a embriaguez voluntária, que é quando a pessoa bebe para perder o domínio de si mesma, aí sim, isso é considerado um pecado grave. Essa distinção é crucial. Muita gente lembra que o primeiro milagre de Jesus, lá nas bodas de Cana, foi justamente transformar água em vinho, e um vinho de ótima qualidade. Isso já nos dá uma pista importante. Esse milagre mostra que o vinho em si não é uma coisa inerentemente má. O pecado, o verdadeiro problema, está no abuso, naquele excesso que acaba escravizando a pessoa, tirando a sua liberdade. E essa visão não é uma invenção de agora, não. Ela vem direto das Escrituras. São Paulo, nessa carta aos Efésios, vai direto ao ponto. Ele cria um contraste muito forte. De um lado, a embriaguez, que leva à desordem, à confusão moral, e do outro, à plenitude do Espírito Santo. É uma escolha bem clara entre dois senhores, entre dois caminhos. Certo, então já entendemos o que a Igreja ensina. Agora, vamos aprofundar no porquê. Por que a embriaguez voluntária é considerada algo tão sério? O foco aqui é a nossa capacidade mais humana, aquilo que nos distingue, a razão. A doutrina moral católica aponta 4 razões principais para isso. Primeiro, ela fere a temperança, que é a virtude do autocontrole, do equilíbrio. Segundo, e este é o ponto central, ela diminui ou até anula o uso da nossa razão. Terceiro, ela abre as portas para outros pecados, como a raiva descontrolada ou a impureza. E por fim, causa escândalo, servindo de péssimo exemplo para a família e para a comunidade. Então, o ponto nevrálgico, o coração da questão é este. A embriaguez é vista como uma renúncia temporária àquilo que nos faz humanos, a nossa capacidade de governar a nós mesmos, com a nossa razão e a nossa vontade. É como entregar o volante do carro de propósito para outra pessoa ou para ninguém. E essa perda de controle não é só um problema moral de um momento. Ela vai causando danos espirituais que são profundos e progressivos na vida de uma pessoa. Vamos explorar um pouco quais são eles. O primeiro dano é que a nossa vigilância espiritual fica enfraquecida. A vida interior exige sobriedade, uma clareza de mente para a gente poder discernir o bem do mal. A intoxicação deliberada diminui essa consciência moral e nos deixa vulneráveis, prontos para tomar decisões ruins, impulsivas. E, de novo, a gente vê um eco direto disso nas Escrituras. A recomendação de São Pedro para sermos sóbrios e vigilantes não é só sobre não beber, é sobre manter um estado de alerta espiritual constante, algo que a embriaguez ataca e destrói diretamente. O segundo efeito é sutil, mas muito poderoso. Um coração que vive buscando refúgio no excesso vai, pouco a pouco, se tornando menos sensível à oração, às inspirações de Deus. Não é que Deus se afasta, entende? É a nossa própria capacidade de ouvi-lo que vai diminuindo, como se o volume do nosso rádio espiritual ficasse cada vez mais baixo. O terceiro ponto é que a embriaguez raramente vem sozinha. A tradição espiritual sempre a viu como uma espécie de porta de entrada. Com as defesas da alma enfraquecidas pela perda da razão, outros vícios como a raiva, a impureza ou a negligência com os deveres acham um caminho muito mais fácil para entrar e fazer morada. E por último, um dano muito profundo. Muitas vezes, o abuso do álcool é uma tentativa de fugir da dor, do sofrimento, das dificuldades da vida. Só que do ponto de vista espiritual, essa fuga impede aquele crescimento que só vem quando a gente encara a nossa cruz com fé, transformando a dor em algo com propósito, com redenção. Bom, diante de um problema tão sério, a resposta nunca é o desespero. A Igreja oferece um conjunto de ferramentas muito práticas, um verdadeiro arsenal para esse combate espiritual. Vamos ver então quais são as armas da alma.
Este aqui é um verdadeiro plano de ação testado pelo tempo. Vamos passar por cada ponto. Primeiro, a oração perseverante, que fortalece a nossa vontade e guarda a mente. Depois, a vida sacramental, a confissão, que quebra o ciclo da culpa, e a Eucaristia, que é o alimento que restaura a alma. O terceiro ponto é o jejum e a penitência, que servem para reeducar os nossos sentidos e treinar a nossa liberdade, devolvendo o domínio sobre nós mesmos. Aí vem um passo bem prático: fugir das ocasiões, que é a prudência, a esperteza de evitar ambientes e situações que a gente sabe que são um gatilho. E por fim, a caridade e a missão. Ocupar o coração com o bem, porque uma alma cheia de um propósito maior perde o gosto pelo excesso. É muito importante saber que a luta contra o vício não precisa ser uma jornada solitária. Pelo contrário, é um caminho de restauração que combina ajuda divina com todo o suporte humano. Esse caminho de libertação é completo. Ele inclui os meios espirituais, claro, como a confissão frequente, a direção espiritual, a vida sacramental, mas também reconhece a importância fundamental do apoio humano e profissional. A graça de Deus não exclui a ajuda de uma boa terapia, por exemplo. Na verdade, a graça aperfeiçoa os meios humanos. E a devoção à Nossa Senhora é apresentada como um auxílio materno poderosíssimo nesta jornada. E para a gente concluir essa mensagem poderosíssima de São Paulo, a luta pode ser difícil, claro que pode, mas a perspectiva cristã é, acima de tudo, uma perspectiva de esperança. Não se trata de uma batalha travada apenas com a força humana, mas com a força que vem de Deus. É um grande lembrete de que a restauração e a liberdade são sempre, sempre possíveis.